Gênesis capítulo 5. A gente está falando sobre princípios, sobre começos. E hoje eu quero falar sobre Jesus. Glória a Deus. Começo de todas as coisas. Começo da nossa redenção. Nada me dá mais alegria, maior prazer do que falar sobre Jesus. O que Jesus é, o que Jesus representa e o que Jesus quer ser nas nossas vidas. Escuta uma coisa, preste atenção nisso aqui, antes da gente ler o texto. Jesus foi apresentado na Bíblia, lá na lei, em Gênesis. Lá em Gênesis, a Bíblia claramente fala de Jesus. Jesus foi apresentado em toda a história e em todo o tempo. Aliás, a Bíblia vai mostrar que Jesus é o centro de todas as coisas. Jesus é o centro da lei e dos profetas. Jesus é o centro dos evangelhos e Ele é o centro da revelação. Jesus é o centro da mensagem do apóstolo Paulo. Jesus é o centro de todas as coisas. E quando a gente vai observar isso, quando a gente vai para a Bíblia, a gente vai ver o quão lindo os autores tiveram do Espírito Santo a revelação, quão maravilhoso foi isso, para que tivessem a preocupação de escrever a centralidade de Jesus. No capítulo 5 de Gênesis não é diferente. E eu gostaria de ler esse texto com vocês. Gênesis capítulo 5, do versículo 1 em diante. Este é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez. Macho e fêmea os criou e os abençoou e os chamou seu nome homem, ou Adão, no dia em que foram criados. Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e chamou seu nome Sete. E foram os dias de Adão, depois que gerou a Sete, 800 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias que Adão viveu, 930 anos e morreu. Viveu Sete, 105 anos e gerou Enos. E viveu Sete, depois que gerou a Enos, 807 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Sete, 912 anos e morreu. E viveu Enos 90 anos e gerou a Cainã. E viveu Enos, depois que gerou a Cainã, 815 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enos, 905 anos e morreu. Viveu Cainã 70 anos e gerou a Maalalel. E viveu Cainã, depois que gerou a Maalalel, 840 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Cainã, 910 anos e morreu. Viveu Maalalel 75 anos e gerou a Jared. E viveu Maalalel, depois que gerou a Jared, 830 anos e gerou filhos e filhas. Foram todos os dias de Maalalel 895 anos e morreu. E viveu Jared 162 anos e gerou a Enoque. E viveu Jared, depois que gerou a Enoque, 800 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Jared 962 anos e morreu. Viveu Enoque 65 anos e gerou a Metusalém. E andou Enoque com Deus, depois que gerou a Metusalém, 300 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365. E Enoque andou com Deus e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. E viveu Metusalém 187 anos e gerou a Lameque. E viveu Metusalém, depois que gerou a Lameque, 782 anos e gerou filhos e filhas. E todos os anos de Matusalém foram 969 anos e morreu.
E viveu Lameque 182 anos e gerou um filho, e chamou seu nome Noé, dizendo: este nos consolará acerca de nossas obras e do trabalho de nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. Viveu Lameque, depois que gerou a Noé, 595 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Lameque 777 anos e morreu. Era Noé na idade de 500 anos e gerou Noé, Sem, Cão e Jafé. Viram Jesus? Viram Jesus? Viram Jesus? Quem viu Jesus? A história do bêbado, né? Você tem certeza que ele afogou aqui, né? Vamos mostrar Jesus nesse texto. Primeira coisa que a gente vai ver em Jesus, primeiro ponto que nós vamos enxergar Jesus é no capítulo 5, no versículo 1. Primeiro versículo: este é o livro das gerações de Adão. O que significa Adão? Homem, humanidade. A proposta de Deus ao gerar um homem não era que existisse um homem, mas que existisse uma humanidade. Mas a proposta de Deus não era que existisse apenas uma humanidade, mas que existisse uma humanidade que fosse o quê? A sua imagem conforme a sua semelhança. Então a proposta de Deus era que houvesse uma humanidade que fosse a sua imagem conforme a sua semelhança. Adão era parecido com Deus. Adão tinha a cara de Deus. Adão tinha as características de Deus. Ele era a imagem de Deus. E o que eu estou dizendo a vocês não é uma invenção da minha cabeça. Tanto não é que o apóstolo Paulo vai dizer que Jesus é o último Adão. Porque Adão é mais do que um homem. Era o que esse homem representava. Esse homem era uma representação de Deus. Adão, ele carregava consigo a missão de reproduzir conforme a sua espécie. E a sua espécie era a imagem e semelhança de Deus. Com o pecado, o primeiro Adão não pôde mais gerar o homem à imagem de Deus. O homem ficou deformado. Paulo vai dizer que o homem ficou inútil para o propósito de Deus. Ou seja, o pecado deformou todo mundo. Por isso, irmãos, se você observar, você vira algum homem, alguma pessoa feia, não é feia, é o pecado. Não existe gente feia, né? O pecado deformou o homem, tirou do homem a imagem e a semelhança de Deus. Então todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Mas o propósito de Deus não se anulou, porque agora Ele envia o seu Filho Jesus, e Jesus é chamado por Paulo de último Adão, e esse Adão, ele vem à imagem e à semelhança de Deus, e agora Jesus reproduz o homem conforme a sua espécie. Mas aí você fala, mas espera aí, onde é que está Jesus nesse negócio? Estou dizendo a você que do versículo 1 até o último versículo, nós vamos ver o propósito de Deus, de uma humanidade, a imagem de Deus está acontecendo nesse capítulo. A gente vai ver desde o projeto até a execução dele, porque você viu como termina o capítulo? Falando que Noé teve 3 filhos, quem foram? Sem, Cão e Jafé. E quem foi Sem, Cão e Jafé? Quem foram esses 3 homens? A Bíblia vai dizer que eles foram os pais das nações. Então, o propósito de Deus que começa com o homem, se encerra a genealogia mostrando o início das nações. A proposta de Deus é que nós procriemos, mas procriemos a imagem e a semelhança de Deus. Que nós reproduzamos as características de Deus em nós e através de nós nas nossas gerações. Então, a partir daí, a gente começa a entender que Adão é mais do que um nome, é uma missão, é uma responsabilidade. E que essa responsabilidade veio sobre Jesus, o último Adão, e que agora nós somos frutos
desse Adão. Somos resultados disso. Mas eu quero mostrar mais uma outra coisa. Eu quero mostrar que Deus criou o homem, por isso que o texto vai dizer, no dia que Deus criou o homem, Deus o fez à sua semelhança, macho e fêmea os criou e os abençoou e os chamou pelo nome de Adão, de humanidade, de homem, porque havia uma unidade no macho e na fêmea. Irmãos, o que nós precisamos entender é que o homem não é maior do que a mulher e nem a mulher é maior do que o homem. O que Deus está trabalhando aqui é numa unidade. Homem e mulher serem um. Sabe, eu sei que a gente às vezes fica num contexto do machismo, e muitas vezes a religião contribuiu para isso, mas a Bíblia sempre trabalhou em igualdade. Em que sentido? Não estamos falando aqui de feminismo, de machismo, nós estamos falando aqui de cumplicidade. A gente está falando de unidade, a gente está falando de amor. Por isso, você vai ver na Bíblia essa ideia da unidade fazendo com que o homem, o Adão, seja o macho e a fêmea. Porque a Bíblia está dizendo que Adão não era apenas um deles, mas os dois. Porque a Bíblia vai dizer que humanidade, a imagem de Deus, é unidade. É por isso que a igreja pode se tornar Adão. Quando nós nos unimos, nos tornamos Adão. Mas não o Adão do Éden. Nos tornamos o último Adão, Jesus. Deu para entender? Amém. Quando nos unimos, nos tornamos a imagem e a semelhança de Deus. Povo dividido, povo sozinho, não é Adão. Não é o último Adão. Somos grupos religiosos. Somos facciosos. Mas quando nós colocamos a nossa vida em sujeição uns aos outros, nós nos tornamos uma unidade. Macho e fêmea nos criou e nos chamou pelo nome de Adão. Mas eu vejo mais Jesus aqui. Eu vejo Jesus na genealogia. Eu quero pedir ao Fábio que me ajude. Abre o Word aí, Fábio. Por favor. Abre o Word. E escreve aí. Abre. Então o que nós temos aqui é uma unidade. O que nós temos aqui é Deus falando no início do projeto. E a gente vai vendo Deus caminhando com o seu projeto, apesar do pecado do homem. A gente vai falar mais sobre isso no próximo domingo, porque a gente vai continuar falando sobre o capítulo 6 de Gênesis. Eu, se fosse você, eu não perderia cenas do próximo capítulo, literalmente, né, o capítulo 6. No capítulo 6 vai falar sobre o dilúvio, e vai falar sobre a propagação do pecado. Mas eu quero que você observe uma coisa: a despeito do pecado, Deus está trabalhando a sua graça, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Abriu? Escreva Adão. Coloque assim, igual homem. Agora dá um enter. O que nós vamos ter agora? E aí você vai fazendo isso com os nomes que a gente vai falando, tá bom? Próximo nome lá, ó. Versículo 3. Adão viveu 130 anos e gerou um filho, o quê? A sua semelhança. Observe que ele está reproduzindo conforme a sua espécie, conforme a sua imagem. Chamou o seu nome de quê? 7. Escreve lá 7. O que significa 7? Substituto. Era homem também, mas era substituto. Daí continua. O que mais? Versículo 6. E viveu 105 anos e gerou a Enos. Põe lá Enos. Significado de Enos: mortal.
Viveu 7. Depois que gerou a Enos 807 anos, gerou filhos e filhas, e foram os 912 anos e morreu. Viveu Enos, verso 9, 90 anos, e gerou a Cainã. Coloca lá, Cainã. O que significa Cainã? Aflito. Aflito. Continuando. Cainã. Verso 12. Cainã viveu 70 anos e gerou a Maalalel. Oi, Maalalel. O que significa Maalalel? O Santo de Deus. Maalalel, o Santo de Deus. Verso 15. Viveu Maalalel 65 anos e gerou a Jared. Põe Jared. Jared. Isso, Jared. Jared significa descerá. 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 Descer. Maalalel, Jared. Muito bem, agora no versículo 21. Vai, gente, pulei aqui, cadê? Verso 18. Viveu Jared 162 anos e gerou a Enoque. Põe Enoque. Enoque significa ensinando. Enoque, no verso 21, gerou a Matusalém. Depende da tradução aí, né? Matusalém significa sua morte trará. Põe aí, sua morte trará. Matusalém. Esse é o significado do nome de Matusalém. E foram os dias de Enoque, 365 anos. Enoque andou com Deus e não viu mais a Deus por conta de Deus, não se viu mais porque Deus tomou para si. Matusalém viveu 187 anos e gerou a Lameque. Põe Lameque. Lameque significa desesperado ou sem esperança. Lameque gerou a Noé. No versículo 28, né, e 29. Noé. Noé significa descanso ou conforto. Conforto ou descanso. Isso. Pronto. De Adão até Noé, nós temos uma mensagem de quem é o Senhor dos Senhores e quem era o último Adão. Vocês querem ver? Vamos trabalhar a tradução? Olha o que diz a tradução desde Adão até Noé. Homem substituto mortal, aflito, o Santo de Deus descerá ensinando, sua morte trará esperança e conforto. De Adão a Noé, a Bíblia está dizendo que o homem nos substituiria na morte, com aflição, seria aflito, ferido de Deus, diz o profeta. E ele é o Santo de Deus que descerá ensinando, e a sua morte trouxe vida ao sem esperança, né? Ensinando, né? O Santo de Deus descerá ensinando, sua morte trará ao sem esperança conforto. Ele veio trazer conforto, ele veio trazer descanso àqueles que estão sem esperança. Ele é Jesus. Ele veio, trouxe morte, e a sua morte trouxe vida. A Bíblia está falando de Jesus, gente, de Gênesis a Apocalipse. A Bíblia mostra Cristo como o centro de todas as coisas. A Bíblia está falando aqui da genealogia de Adão, está dizendo que o centro da vida de Adão e de todos os seus filhos é Jesus Cristo. Cristo reina sobre tudo e sobre todos. Às vezes a gente não consegue entender. Eu vou lendo a Bíblia com os meus filhos, e quando a gente vai passando pela parte da genealogia, aí a minha filha fala assim: nossa, também essa parte chata.
De repente pode ser chato, porque a gente não entende. Mas se a gente começar a pesquisar, se a gente começar a observar, nós vamos ver que até na genealogia Deus se revela. Nada aconteceu por acaso. Não há uma vírgula na palavra de Deus que seja fruto de um acaso. Ainda que fuja a nossa compreensão, mas está lá. A verdade, ela é absoluta e eterna. Lá em Adão, o verbo já se revelava. Lá em Noé, o verbo já estava se manifestando. Em todo o tempo, Jesus é Senhor da história. Em todo o tempo, em todo lugar. E hoje, nós estamos presentes aqui nessa terra. Cristo já veio, já morreu e já foi assunto aos céus. Mas a Bíblia diz que Ele voltará. E hoje, nós também vivemos na esperança. Nós estávamos desesperançados, todos nós aqui. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E todos nós aqui, queridos, fomos destinados à morte. Todos nós, sem esperança. Todos nós estávamos carimbados para a morte. Esse era o nosso destino. Não há melhores, não há piores aqui, todos iguais. Porque somos homens e ferimos o coração de Deus. Mas Deus, por sua graça e misericórdia, enviou o seu Filho, Jesus Cristo, que se fez carne e habitou entre nós. E quando Ele veio habitar entre nós, Ele trocou a sua vida pela nossa. E ao trocar a sua vida pela nossa, Ele arrancou de nós a nossa natureza do pecado e implantou em nós a sua natureza de vida e de graça. Hoje, nós somos salvos, não porque somos bonzinhos, porque somos melhores, porque conseguimos, mas nós fomos salvos, porque o seu amor nos alcançou. E isso é o Evangelho. Porque quando o amor de Deus entra em nosso coração, quando a palavra de Deus entra em nós, por meio de Jesus Cristo que se revela na história, quando eu começo a entender que Deus move a história para revelar Jesus, e revelar Jesus na história, não para simplesmente que Jesus seja entronizado, embora também seja esse o propósito, mas que também possa mudar o coração do homem, para que possa mudar a natureza do homem. Gente, tudo que Deus está fazendo na história é arrancar o pecado das nossas vidas. Continuamente Deus está trabalhando para que o pecado seja arrancado de nós. Então o que eu quero que você entenda é que ao arrancar o pecado de nós, Deus implanta em nós a sua natureza para que nós possamos glorificar Jesus Cristo. Que Jesus apareça em nós na nossa comunhão, que Jesus apareça em nós nos nossos encontros, que Jesus se revele em nós no nosso abraço, no nosso sorriso, nas nossas palavras, porque Ele não é apenas o centro da história, mas Ele é o centro das nossas vidas. Por Ele, para Ele, por meio dele são todas as coisas. Cristo deve ser o nosso guia, a nossa palavra, a nossa motivação. Agora a gente tem que tomar cuidado para que a gente não transforme Jesus numa cristolatria, porque isso é pecado. O que é cristolatria? É você ter tudo de Jesus. O nome de Jesus, você põe uma camiseta escrito Jesus Cristo, põe no carro o nome Jesus Cristo, tatua no peito o nome Jesus Cristo. Você vê o nome Jesus Cristo, se prostra diante do nome Jesus Cristo. Isso pode ser uma cristolatria. E isso é pecado. Porque Deus não quer que você venere o nome, ou muito menos a imagem de Jesus. Deus não se revelou à terra como homem para ser idolatrado. Sabe, eu fico imaginando se Jesus estivesse hoje no meio da rua andando, quantas pessoas queriam de repente correr até Ele, dar um beijo nas mãos dele, dar um beijo nos pés dele, pegar nas vestes dele, abraçar Ele. E pronto. Eu toquei em Jesus,
Eu recebi de Jesus um milagre. Jesus não veio para isso. Sabe por que Jesus veio? Para quê? Ele veio para que pudéssemos imitá-lo. Foi por isso que Jesus continuamente estava formando discípulos, aprendizes. A proposta de Jesus era que nós pudéssemos copiá-lo, seguir os seus passos, andar como ele andou, falar o que ele falou, pensar como ele pensou. Isso é adorá-lo. Fora isso, é idolatria. E tem muita gente que está idolatrando Jesus, e isso é pecado. Nós não fomos chamados para idolatrá-lo, nós fomos chamados para segui-lo. Ser Senhor das nossas vidas. Tem muita gente que acredita em Jesus, que fala, Jesus eu tenho tudo, é Jesus. Jesus para mim é tudo. Mas você é discípulo de Jesus? Você tem sido de fato um discípulo de Jesus? Você tem aprendido com as palavras de Jesus? O que tem saído dos seus lábios? O que tem saído da sua vida? Quem tem sido o seu referencial de vida? É Jesus, o centro de todas as coisas. A Bíblia se revela na genealogia, e ela revela Jesus, a centralidade de Cristo lá em Adão. Deus está falando, eu tenho um filho que vai morrer por você, para que você possa ser seu discípulo. Hoje eu e você podemos olhar para Jesus e dizer, obrigado, Senhor, porque a tua salvação se deu por meio dele, e agora ele é o centro da minha vida. Ele é o autor e o consumador da minha fé. É por ele que eu caminho. Agora me torna semelhante a Jesus, Senhor. E sabe de uma das coisas? Para que eu possa me tornar semelhante a Jesus, eu preciso caminhar com a igreja, o corpo de Cristo. Ah, mas igreja não é religiosidade? Não, querem jogar isso na sua cabeça, mas não é. Quem estabeleceu a igreja foi Deus. Isso não foi invenção de homem. Você não vai ver Pedro Álvares Cabral inventando a igreja. Quem inventa a igreja é Deus. Ele chama os santos à reunião e ele fala, é aí que eu vou me manifestar. A Bíblia diz que Deus está no meio da congregação dos santos. Irmãos, eu quero que você entenda isso, meu querido amigo. Eu gostaria muito que você entendesse isso nessa noite. A igreja não salva ninguém. A igreja não é nada. Mas quando nós nos reunimos em nome de Jesus, que Jesus apareça. E a minha oração nessa noite é que Cristo se revele nessa noite com o poder sobre a sua vida, porque nós estamos reunidos aqui nessa noite em nome dEle, e todas as vezes que nos reunimos em nome de Jesus, algo tem que acontecer, porque é o nome que está sobre todo nome. Amém? Amém. Deve acontecer revoluções. Reunirmos em nome de Jesus significa que nós estamos nos encontrando para algo sobrenatural. É dele a glória, é dele o poder. A gente não está reunidos aqui nessa noite em nome de Maomé. A gente não está reunidos aqui nessa noite em nome de Hare Krishna. Nós estamos reunidos aqui nessa noite em torno do nome de Jesus, porque Ele morreu pelos nossos pecados, mas ao terceiro dia ressuscitou dos mortos. O nosso Cristo vive pelos séculos dos séculos. Ele se revela na história, Ele se revelou no passado, mas Ele também se revela hoje, através da igreja. E todas as vezes que nos reunimos em nome de Jesus, algo tem que acontecer. Nós estamos aqui em nome de quem? Jesus. Ele é o centro dessa reunião nessa noite. Talvez você esteja nessa noite, meu amigo, passando por problemas, por dificuldades. Mas deixa eu te falar uma coisa. Por mais difícil que seja o seu problema e a sua dificuldade, o seu problema, a sua dificuldade, não é maior do que o nome de Jesus. Aleluia. E que se dobre todo o joelho nos céus e na terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Ele foi o Senhor no passado, é Senhor no presente, será Senhor no futuro. A
Bíblia diz que Ele voltará sobre as nuvens dos céus, com poder e glória. E Ele se assentará no seu trono em Jerusalém. E de lá Ele reinará sobre todas as nações da terra, pelos séculos dos séculos. Glória a Deus. E a Bíblia diz que o reinado do Senhor jamais terá fim. Nunca se acabará. Mas o reinado do Senhor não precisa acontecer apenas quando Jesus voltar. O reinado do Senhor acontece hoje. Quando nós abrimos o nosso coração para dizer: Senhor, eu não quero apenas acreditar em Ti como o mundo acredita, mas eu quero crer em Ti como os discípulos creram. Te seguiram, sofreram pelo Senhor, deram a vida pelo Senhor. Querido, já vou encerrar essa mensagem, mas eu gostaria que você entendesse uma coisa: Deus não poupou para chegar até você. Deus não poupou esforços, não poupou amor para chegar até você. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Deus não pediu esforços para alcançar o seu coração. Então não meça esforços para chegar a Cristo, porque isso depende de nós. Tudo que vai acontecer aqui nessa noite na sua vida não depende mais de Deus, porque Ele já fez tudo. Só depende de você dizer: sim, Jesus, eu quero. Ele não quer apenas ser idolatrado por você, Ele quer ser adorado. Ele quer que você o sirva. Ame Jesus. Deixa Jesus entrar na história da sua vida. Deixe Ele ser o centro da sua vida. Não deixe Ele ser apenas o centro da história, não. Ele é o centro do seu coração. Renda-se. Entregue-se. Eu mostrei para você aqui que lá em Gênesis 5 já falava dele. De Adão a Noé. E tem mais. Cada capítulo da Bíblia, cada página da Bíblia, cada folha da Bíblia, cada versículo da Bíblia revela Jesus Cristo. A Bíblia só fala de Jesus. A lei revela Jesus. Os profetas revelam Jesus. Apocalipse revela Jesus. Deixa Jesus se revelar no seu coração, porque Ele é real. Ele não é uma filosofia, Ele é vida. Tem um cântico, que se canta assim: a vida que Cristo oferece, o mundo não pode lhe dar. É vida para o seu coração. É vida perfeita em amor. É vida aos pés do Senhor. É vida de Deus em você. É vida que nasce da morte. É vida que traz o perdão. É muito mais que uma religião. É Cristo vivendo em você. Glória a Deus. Eu gostaria de te convidar a fechar os seus olhos agora, a baixar a sua cabeça. Nós vamos orar. Eu quero te convidar a falar com Jesus nessa noite. Eu não estou perguntando aqui o quanto você respeita Jesus. Isso não interessa muito, nem interessa a Deus. O que interessa a Deus é o quanto você está disposto a segui-lo, a abrir mão da sua vida por Ele, deixar Ele ser o centro da sua vida, o Senhor da sua vida, porque só nisso nós encontramos o sentido da vida, só em Jesus. Diga para Deus: Deus, eu preciso que o Senhor entre na minha história, na minha vida. Nessa noite, Senhor, eu quero sair daqui com a marca de Jesus em mim. Eu quero sair daqui marcada pelo Senhor. Eu quero sair daqui com a disposição de segui-lo e com a decisão, fruto do Teu Espírito agindo na minha vida nessa noite,
Senhor, eu reconheço, Tu és o Senhor da história, mas eu quero nessa noite que o Senhor seja o Senhor da minha vida. Entregue a sua vida a Jesus. Deixa Jesus mudar o coração e a história da sua vida hoje. Tem um milagre de Deus para você. Quantos aqui nessa noite querem entregar a sua vida a Jesus? Eu quero que Tu sejas o meu Senhor e meu Salvador. Eu gostaria que você levantasse a sua mão, porque eu quero orar pela sua vida. Eu quero entregar a minha vida a Jesus. Eu quero que Ele seja o meu Senhor, o meu Salvador. Deus abençoe, Deus abençoe. É mais alguém? Essa é uma decisão do seu coração. É uma decisão do seu coração. Há mais alguém?